Você sabia que 5 grandes obras em andamento no estado prometem transformar a infraestrutura do Espírito Santo, do Hospital Geral de Cariacica ao contorno de Jacaraípe, investimentos de mais de 500 milhões. Para falar destas obras que prometem impactar a vida dos capixabas, a AES Brasil recebe José Eustáquio de Freitas, diretor-geral do DRES. Obrigado, Amanda. Satisfação de estar aqui nos estúdios do S Brasil. É importante que nós estejamos para poder falar dessas obras impactantes, estruturantes, que o governo Renato Casagrande, através do DR, coloca de pé em todo o estado do Espírito Santo. Algumas na região metropolitana, outras no interior, mas são obras que realmente impactam e transformam a vida dos capixabas para melhor. O DR ele tem uma importância enorme, né, na construção do estado. Antes focado em rodovias, estradas, agora também em edificações. Como é que foi essa mudança? É bem isso. Antes focado somente em estradas, rodovias e agora também em edificações. A transformação aconteceu no primeiro governo Renato Casagrande, no primeiro governo desse segundo momento, que o governador Renato Casagrande foi governador de 2011 a 2014. E agora, em 2019, retornou ao governo do estado e bem no início de 2019, o governador, através de decreto, junta o IOPS, que era o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, com o DR, que era o Departamento de Estradas e Rodovias. E os dois se transformam no Departamento de Edificações e de Rodovias. Então, o DR hoje no Espírito Santo é o Departamento de Edificações e de Rodovias. E daí para diante, num órgão robusto, que tem a missão e a responsabilidade de fazer a gestão de todas as grandes obras do Estado do Espírito Santo, faz gestão de recursos da educação, da saúde, da Secretaria de Segurança, isso num termo de cooperação que essas secretarias celebram com o DR e com descentralização de recursos para que o DR, esse órgão que está, sobretudo, com grandes servidores de carreira, com um corpo técnico robusto para poder fazer a gestão de edificações e construção de rodovias, possa fazer a gerência e a gestão dessas obras e devolver para as suas secretarias. Então, é o DR que toca os hospitais, por exemplo, complexos de saúde lá no norte, em São Mateus, Hospital Geral de Cariacica, batalhões, companhias independentes, delegacias, as maiores escolas do estado em todos os municípios e, quando prontas, devolve para as suas devidas secretarias. Falando nos batalhões e nas escolas, né, tem obras em andamento, né? Tem uma escola da Serra, né, que tem. Nós temos inúmeras escolas e hoje é importante dizer que o DR se tornou um órgão tão robusto e tão eficiente na gestão dessas obras que recentemente, Amanda, o Conselho de Infraestrutura da Findes faz um levantamento em todo o Brasil para identificar a eficiência na gestão dos recursos públicos e quem também faz a má gestão dos recursos públicos. E identifica que o DR do Espírito Santo é o órgão de estados que tem o menor índice de obras paralisadas. Então, nós estamos muito eficientes na gestão de nossas obras e nós temos aqui no Espírito Santo apenas 2% de obras que não estão com o seu cronograma efetivo. Isso significa que de um horizonte de aproximadamente 250 obras que o DR toca nesse momento no estado do Espírito Santo, a gente tem apenas umas 4 obras que não estão cumprindo o seu devido cronograma. Isso é muita eficiência e isso faz com que o governo Renato Casagrande vá literalmente ao encontro das pessoas que mais precisam do poder público e transforma a vida delas para melhor, colocando essas obras de pé. Você
pede ou cita algumas obras. Nós podemos citar o Hospital Geral de Cariacica, que será entregue para a Sociedade Espírito-Santense em 2026 e será o maior hospital do estado do Espírito Santo. Da mesma forma, o Complexo de Saúde no Norte, instalado lá em São Mateus, onde nós temos o Roberto Arnizô Silvares, que é uma referência de trauma ortopédica, de trauma neurológico, e o Roberto Silvares é uma grande referência, um hospital para atender toda a região norte e extremo norte do estado do Espírito Santo, mas precisava de que tivesse uma capacidade de hospedaria nova, boa, de excelente qualidade, uma vez que o hospital já tem mais de 40 anos. Então lá também é o DR que toca aquela obra. Mas também nós podemos citar obras de batalhão, de delegacia. Sim, mas as de saúde, o complexo e o hospital geral, eles têm uma previsão de entrega já? O Hospital de Cariacica, como eu te disse, em 2026, ao final de 2026, nós devemos estar entregando essa gigante unidade hospitalar para a Sociedade Espírito-Santense e deverá ser o maior hospital do estado do Espírito Santo. O Complexo de Saúde de São Mateus, esse está previsto para março de 2026 e será o segundo maior hospital com 340 leitos no estado do Espírito Santo. O DR também tem participação importante com relação aos desastres causados por eventos climáticos, né, tanto antes quanto depois. Um exemplo é a Avenida América, em Cariacica, né? Prevenção dos efeitos climáticos. A Avenida América em Cariacica é uma obra que nós precisamos colocar de pé para tirar os alagamentos que aconteciam naquela região de Jardim América em Cariacica. Uma obra que parece pequena, porque está numa extensão de quase 1 quilômetro, 960, 980 metros, mas onde o governo do estado, através do DR, investiu mais de 50 milhões de reais, fazendo uma robusta drenagem ali na Avenida América, com galerias, com capacidade de escoar toda a água daquela região para o Rio Marinho. Então, mas dotou aquela avenida e o Jardim América de uma estrutura fantástica e embelezando a Avenida América, o bairro Jardim América. Tanto é que agora o prefeito faz um projeto e, em convênio com o governo do estado, ela coloca de pé uma mega praça ao final da Jardim América. Então teve uma importância muito grande para o município de Cariacica, para melhorar a vida das pessoas ali. Voltando agora a falar das rodovias, recentemente foi entregue, né, a AES que liga Santa Rosa e Aracruz. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre hoje quais são as estradas que estão com obra em andamento aí, que estão muito aguardadas pela população. Realmente, nós temos algumas obras na região metropolitana muito aguardadas e que vai trazer mobilidade. Por exemplo, os 2 viadutos que liga a Darli Santos a leste-oeste. É importante observar, ao longo da história de Vila Velha, que é o município mais longínquo do estado do Espírito Santo, lá tem 3 viadutos. E numa tacada só, num momento só, o governador Renato Casagrande entrega para Vila Velha 2 viadutos, ligando a leste-oeste com a Darli Santos, trazendo muita mobilidade, fazendo uma ligação do Porto de Capuaba com a rodovia do contorno. Então isso vai facilitar sobremaneira o trânsito de cargas pesadas, mas facilita também porque hoje em todas as nossas obras a gente preocupa com mobilidade para todas as pessoas. Então são viadutos de faixa dupla para veículos, viaduto que tem a previsão de acostamento, de ciclovia, então transforma a mobilidade como um todo. Isso aqui na região metropolitana, mas vou citar também uma rodovia muito importante para a região serrana, ligando Domingos Martins a Santa Maria de Jetibá, de Melgaço a Luiz Poltrates, lá em Santa Maria de Jetibá. É uma obra que nós vamos entregar ela ainda esse ano, e uma obra que transforma aquela região e facilita sobremaneira o escoamento de produção para o Ceasa, facilitando a vida daquele povo. Posso citar também uma obra
que nós estamos denominando como Rodovia do Conilon, lá em Vila Valério, na grande produção de café Conilon, ligando Vila Valério a Jaguaré, a 101, uma obra de mais de 30 quilômetros e aproximadamente 200 milhões de reais investido, uma mega ligação dentro da produção agrícola, e é um setor forte que gera emprego, que gera renda e que representa o grande PIB do estado do Espírito Santo. Ela já está em andamento? Assim? Ela está para ser entregue no início do ano de 2026. Bom, falando em obras e estradas, né, o DR também tem atuação relacionada ao turismo, né? Tem obras que o DR realiza que é muito importante, né, para o turismo do estado, o turismo aí que está em franco desenvolvimento. Uma delas é a restauração da região costeira de Meaípe. É verdade. Você traz uma recordação que impactou e que impacta fortemente no turismo aqui no litoral sul, Guarapari, Meaípe. O engordamento da praia de Meaípe transformou Meaípe. Observa que a gente praticamente não tinha mais praia em Meaípe. Nós perdemos toda a extensão de praia, e com um belo projeto dos nossos técnicos, que é importante ressaltar, o corpo técnico do DR, que tem altíssima capacidade, e é muito em função do nosso corpo técnico que a gente ganha a condição de entregar obras tão estruturantes para o Espírito Santo. Nós conseguimos colocar de pé um projeto de engordamento da praia de Meaípe e transformamos Meaípe com 3 quilômetros de extensão de engordamento de praia. Mas, da mesma forma, nós estamos terminando o projeto para iniciar as obras lá em Piúma. Lá serão também 3 quilômetros de engordamento da praia de Piúma, que Piúma já teve toda uma urbanização da orla, e agora nós entraremos com o engordamento da praia de Piúma. Essa região, ela já é uma região que é muito buscada por turistas do Brasil todo, mas sobretudo de Minas Gerais, e que está sendo totalmente fortalecido. Mas ainda falando de turismo e da área de edificações, nós definitivamente estamos com a expectativa de entregar no ano de 2026 o tão necessário Cais das Artes, que vai dar oportunidade ao estado do Espírito Santo de concorrer de igual para igual com os seus vizinhos fortes do Sudeste, com São Paulo, com Rio, com Minas Gerais, uma vez que nós teremos no Espírito Santo um belo museu e um teatro que não vai perder nada para estado nenhum. É o Cais das Artes, que nós estamos em franco desenvolvimento da obra e deveremos entregar em 2026. Engordamento da praia de Piúma tem uma previsão para iniciar? Em dezembro desse ano, nós vamos iniciar agora, no primeiro semestre ainda, e entregá-la em dezembro desse ano. Bom, encerrando, Freitas, tem alguma consideração final que o senhor queria realizar antes da gente fazer o encerramento? Acho que é importante fazer uma consideração que nós estamos falando de algumas obras, de um volume de em torno de 250 obras que o DR toca no governo Renato Casagrande, e é importante observar que o estado não foi sempre assim, né, Amanda? Eu acho que todos nós que temos mais de 40 anos, nós não podemos esquecer de onde a gente vem. É uma história recente ali, porque eu digo que quem não tem memória não é digno da história. Então precisa de ter memória, precisa de observar de onde a gente vem, onde a gente está e para onde a gente quer caminhar. Em 2002, eu me recordo que esse estado estava numa situação muito precária, muito sem expectativa, sem esperança, sem sonhos. E aí, a partir de 2003, isso só tem 22 anos, a gente começa uma virada e transforma esse estado, sobretudo observando essa gestão de 3 mandatos do governador Renato Casagrande. E hoje a gente é o único estado do país que temos 13 anos seguidos de nota A na gestão fiscal, agora nota A+. Nós estamos no 3º ano consecutivo de endividamento negativo. Nós somos o estado que tem a maior capacidade de investimentos com recursos próprios. Então, tudo isso não é por acaso, não é sorte. A sorte acompanha quem trabalha, sobretudo quem trabalha com organização.
Então, assim, é muito positivo morar num estado e saber que a gente tem o melhor ensino médio do Brasil, que a gente tem a menor mortalidade infantil do Brasil, que a gente é o estado mais organizado do Brasil, que tem uma maior capacidade de investimento com recurso próprio, o estado que vem diminuindo fortemente a violência e alcançando um índice inimaginário, tendo a capital, que é a segunda capital de mais qualidade de vida do Brasil. Então, a consideração final é que a gente precisa cada vez mais acreditar nos homens e nas mulheres do Estado do Espírito Santo para fazer a gestão de um Estado que é para todos nós e que nós precisamos continuar nessa linha. E que cresce, né? Freitas, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com esse público gigante de vocês, que não é só na região metropolitana, é no estado todo que estão aí os seus telespectadores, os seus leitores, os seus ouvintes. Grande alegria de estar com vocês. Muito obrigado. Para você que está em casa e deseja saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br. Até a próxima.